Bom, vocês viram aí, né, que o tema é Paraíso Perdido, e o capítulo vocês sabem qual é, que é o da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Então, é uma conexão bem interessante, porque a queda do homem vai mostrar realmente essa situação do paraíso perdido, né? E o Paraíso Perdido é um livro, né, um poema, se eu não me engano, aí, mais de 500 páginas para cima. John Milton. E, cara, é um poema complexo, porque ele vai trazer ali em Gênesis um monte de coisa. Para a época dele foi complexo também. Ele era um cara contra a monarquia, essas coisas assim na época. E ele era contemporâneo de Shakespeare, né? William Shakespeare. E, e ele veio trazer muita coisa legal, o classicismo e, aqueles poemas que falam, poemas brancos, né? Que é como se fosse, não tivesse rimas na poesia. Hoje a gente tem muita poesia. Acho que aquele cara, o Braulio, né? Aquele que faz um repeteco lá, faz umas paradas bem legal com rimas. E esses poemas não tem rimas, esses poemas brancos, né? E aí esse cara escreveu um poema bem grande, que se chama Paraíso Perdido. Ele, na verdade, ele escreveu quando ele estava bem velhinho. Cego. Ele, ao que parece, ele ditou para as filhas dele. E aí escreveram tudo que ele foi ditando, né? E aí ele escreveu esse poema Paraíso Perdido, que eu botei aqui mais ou menos um resumo, que diz assim, ó, inspirado em Gênesis, a Bíblia, né? Em Paraíso Perdido, o autor retrata a perda do paraíso pelo homem. Temos o conflito entre Lúcifer e Deus. Aliás, o primeiro, Lúcifer, é o protagonista da obra de Milton e demonstra toda a desobediência e rebelião dele contra Deus, né? Então, eu vou ler um trecho que eu acho bem interessante, e no final eu vou ler outro trecho também, mas eu vou ler um agora, para começar. Então esse escritor, ele no Paraíso Perdido, eu lembro que a capinha era um demônio, um anjo assim caído, né? Eu lembro muito daqueles filmes, aquele filme antigo, Anjos Rebeldes. E aí, essa época, adolescente, gostava de ver esses filmes. E aí essa capa me intrigou bastante, porque é meio que num abismo, assim, num mar, e um anjo, né, caído. E aí esse cara vem trazer a história de Adão e Eva, a queda de Satanás, a queda do homem, a rebelião de Deus, de Satanás contra Deus, né? E toda essa caminhada. E aí ele também traz Cristo, tem momentos que ele fala bem assim, poético, né? Sobre outros deuses da história, vários deuses e tudo mais. Traz o Espírito Santo de uma forma mais diferente, assim, né? A Cabana não foi o primeiro livro a trazer o Espírito Santo lá em Jesus diferente, não, né? Lá em 1600 e pouco, o Milton já trouxe essa questão, né? E aí traz de uma forma bem interessante, porque é uma poesia muito rebuscada, né, o Davi? A gente fala às vezes sobre o Daniel, fala muito sobre o Tomás de Aquino, e é uma leitura muito complicada, né? É um cara muito, muito inteligente, bem profundo, né? E às vezes é difícil até de ler, né? E esse livro, Paraíso Perdido, é um livro, esse poema, é um poema com nota de rodapé, para você foi editado, né? Aí você consegue no rodapé ver, cara, isso aqui tá falando sobre Gênesis, Adão e Eva. Aí você consegue ir para poder, né, entender, porque realmente é muito, muito difícil. É um poema complexo. Mas aí fala assim, ó, esse trecho é bem legal, fala assim, ó. Ela o toca, ela o arranca e logo o come. A terra estremeceu com tal ferida, desde os cimentos seus a natureza. Pela extensão das maravilhas suas, aflita suspirou, sinais mostrando da ampla desgraça e perdição de tudo. Então, ali falando sobre a queda mesmo, né? Quando fala ela o toca, ela o arranca e logo come. Fala, Leandro, boa noite, meu irmão. Graças e paz. Boa noite, rapaz. Vai falar sobre paz, meu irmão, sobre essa perdição da queda do homem na humanidade. E por isso eu trouxe esse título para a gente só, como introdução, começar a conversar sobre isso, né?
e aí a gente ir para o capítulo da queda do homem. E essa ideia de paraíso perdido, né? Mais à frente ele vai escrever o paraíso restaurado ou conquistado, alguma coisa assim. Olha o Caio entrando aí também. Fala, Caio, boa noite. E aí ele vai levar mais para frente esse outro livro, né? Boa noite, meu irmão. Que seria o Paraíso Conquistado, né? Então, quando a gente pensa nisso, entende a queda do homem, né? Nossa natureza pecaminosa, nós entendemos que perdemos, né, esse paraíso. E que seria esse paraíso, né, esse céu? Seria a comunhão principalmente com Cristo, né? Perdemos a comunhão com Deus, perdemos a santidade que tínhamos, né? E aí a gente entende, né? Por mais que o capítulo não vá falar sobre isso, que continua, vai falar sobre o pacto do homem com Deus, a gente entende que Jesus nos reconectou, né, nesse paraíso. Jesus nos trouxe pelo seu sangue novamente e vai nos glorificar, né? Seremos glorificados e viveremos para todo sempre com Cristo. Esse paraíso que perdemos por causa da nossa culpa, né? A culpa é nossa. A gente falou no outro estudo, né, Davi? A culpa é nossa. Nós pecamos, caímos e Deus não é autor do pecado, né? Então, é nossa responsabilidade. E aí, quando Deus se revela a nós e revela o nosso coração, nós entendemos o quanto somos pecadores, irresponsáveis, culpados. Mas temos um Deus misericordioso que nos salva. Querem comentar aí antes de começar? Pode comentar alguma coisa aí, falar aí, ó. Cantar um corinho. Sempre fala que quiser cantar o corinho, pode cantar. Então é isso. Eu dividiria essas sessões, são 6 sessões, né? São 6 capítulos, 6 partes. E aí eu meio que dividi assim, um pouco do que eu li, olhando para Lutero também, né? Queda de Adão e Eva, seria a sessão 1 e a 2. Queda do homem no pecado, a 3 e 4. E a 5 e a 6 seria pecador meu nome, pecador meu sobrenome? Uma pergunta, né? Porque tem uma afirmação, eu já nem sei mais se é de Lutero, se não é, porque já vê aquelas reflexões que tu vai ver, Dalai Lama, Gandhi, de Jesus, do Chico Buarque, do Galvão Bueno e da Anitta. Já viu, Leandro? Aquelas frases, cara, de que é essa frase, cara? Meu Deus, não dá mais pra saber, mano. Tem que ir lá, pegar uma biblioteca lá e pegar um livro raiz e ver lá. Aqui, ó, essa frase. Porque a gente tem muito isso, né? O pregador José Mabessa, lá, o pastor, o pessoal cita muitas frases dele e tal. E aí eu ouço muitas pregações. E aí, quando eu vejo as frases citadas, essa pregação aqui, ó. Porque são frases citadas das pregações, né? E é mais ou menos isso. E aí a gente não sabe, né? Mas ao que tudo indica, Lutero falou, né? E tem bem a cara de Lutero. Lutero era bem irônico, extrovertido, né? Fala assim, pecador meu nome, pecador meu sobrenome. E aí, a sessão 1, ela vai falar assim, ó. Vamos trabalhar a sessão 1 e a sessão 2 como queda de Adão e Eva, tá? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, quando fala nossos primeiros pais, né, eu fiz questão de ir lá na pergunta do catecismo, na sessão que fala sobre essas questões, Catecismo de Westminster, a pergunta 21 fala assim, ó, continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Aí a resposta é, nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus comendo do fruto proibido. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Então a pergunta é, continuou o homem no estado em que Deus criou no princípio? Não, né? Nossos pais transgrediram o mandamento de Deus, né? Adão e Eva foram lá e comeram no fruto, caíram em pecado. Ali em Gênesis 3:13 vai falar assim, ó, e disse o Senhor Deus à mulher,
por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E a gente vê lá que o homem também come, né? Porque é responsabilidade de todos nós, né? Eu lembro que essa semana passada, falando com o pessoal aí no dia a dia, né, no trabalho, e aí o cara falando sobre o trabalho, sobre essa correria, né, cansativo, e ele, pô, cara, xingou um palavrão, né, aquele Adão lá foi comer a maçã, foi cair, agora a gente tá trabalhando, e ele falou, né, se eu não faria isso, pô, tava benzão em Éden, vivendo tranquilamente, eu comer maçã nada, eu falei, é mesmo, cara, tu não comeria não? Eu, não, pô, aí eu falei pra ele, né, você não faz o que te dá vontade? Aí ele, cara, faço, eu saio, eu vivo minha vida, né? Eu falei, então, mas e tem alguma coisa, você sabe que tem alguma coisa que você faz que na tua consciência não é certo, é proibido e você faz? Aí ele meio que riu, ele Falei, então você também comeria essa maçã, meu amigo, você também cairia, e eu também, né? Também, nosso coração, nossa livre vontade que teríamos ali também agiríamos dessa forma, né? E aí é dessa forma, né? Seduzidos pela astúcia de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Aí é interessante que fala, segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado, né? Fala da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que acontecesse para a sua própria glória, né? E a gente pensa assim, poxa, mas então esse Deus é soberbo, esse Deus é muito orgulhoso para sua glória, né? E a gente volta que a gente tem falado, né? A ira de Deus não é como a nossa ira, né? A santidade dele não é como a nossa santidade, claro que não. A glória de Deus é perfeita, ele fazer para a glória dele, porque ele é santo, né? Então, nós vamos fazer para nossa glória, não adianta, cara. A gente vai sentir em algum momento... eu falo muito nisso, né? Que o problema não é nosso coração ser enganoso, o problema é que a gente não sabe. Quando a gente sabe que nosso coração é enganoso, é muito importante olhar para isso e, cara, eu tenho um coração enganoso, eu tenho ainda resquícios do pecado, do velho homem, então eu preciso vigiar, eu preciso meditar, eu preciso entender o quanto eu posso estar agindo por puro desejo pecaminoso em segundas intenções, né? Então, a primeira sessão fala disso. A segunda vem dizendo assim, ó, por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Ou seja, eles já não eram mais santos. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. O que vocês lembram aí, seus calvinistas? Quando fala isso aqui, ó. Inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. O que vocês lembram? Chuta aí, fala aí. Tem coragem? Boa, a Laila já mandou aí, ó. Depravação total. Exatamente, né? O homem... É muito gostoso ler isso aqui, cara. Inteiramente corrompido em toda a sua faculdade e parte do corpo e da alma. E aí eu coloquei assim, ó. Não somos tão maus quanto podemos ser, mas isso acontece apenas por causa da graça restringente de Deus. Nós mesmos somos totalmente corruptos, porque de uma maneira ou de outra o pecado contamina tudo o que pensamos, desejamos e fazemos. Portanto, nunca tememos a Deus de maneira como deveríamos. Nunca o amamos como deveríamos e nunca lhe obedecemos com o coração completamente puro, né? É isso que o Calvino queria dizer como depravação total, né? E os homens, alguns questionavam ele, né? Não, claro que depravação total não foi ele que inventou, né? Mas essa questão de inteiramente corrompido, né? Falam, homem não, nem todo mundo faz mal totalmente, nem todo, não, ele está falando de inteiramente, o corpo, a alma, todas as áreas, no sentido não de você... todo mundo vai matar alguém, todo mundo vai ser um assassino, mas não, eu sou corrompido, eu tenho potencial para fazer isso, eu tenho potencial para matar alguém. Eu lembro muito do The Walking Dead, a série, o Rick Grimes, né, quando eles tentam
estuprar o filho dele, e ele surta, mano, surta. O cara tá ali liderando, tentando trazer a paz, e acho que eu tô dando spoiler, perdão pra quem não viu. Aí ele surta lá e morde o cara mesmo, ele vira um zumbi vivo, né? E ele tem potencial para fazer aquilo, ser um assassino, e ele age dessa forma. Porque nossa natureza é pecaminosa e no tempo oportuno poderemos sim fazer tais atitudes. Mas se anime, gente, tá? Não. Tá usando uma palavra negativa aí, né? Oi, Eu acho que a gente vai entrar até na questão, né, do imaginário popular sobre liberdade, né, sobre livre-arbítrio até, né, que a gente tratou um pouco semana passada. E você falou aí de experiência de ouvir conversa, né? Uma das coisas boas de voltar à faculdade presencial é que no ônibus, às vezes, você tá lá sem fazer nada, você começa a ouvir uns papos meio esquisitos, né? Aí, um dia desse eu tava lá no ônibus, já comecei a ouvir uns papos lá. Aí o cara tava dizendo um negócio que eu achei bem interessante. Aí ele falou assim, não, pô, porque todo mundo quer Deus. Se tu chega no Maracanã, tu fala assim, quem é que quer Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Se tu falar quem quer o diabo, ninguém levanta, né? Então todo mundo quer Deus, né? Só que a ideia das pessoas muitas vezes é essa, né? Que o ser humano é bom, que o ser humano ele vai querer Deus se Deus estiver ali presente e tal. Mas o que a gente não lembra é que muitas vezes a nossa projeção de Deus, né? Deus é uma palavra genérica muitas das vezes no nosso vocabulário, né? Então, o que é Deus? O que é ser esse Deus, né? E a gente quer o Deus que equivale à nossa vontade, né? A gente não quer um Deus que determine algo para nós, né? Isso é a natureza de Adão, né? Todos nós somos Adãos por isso. Porque o que Adão fez foi isso. Ele queria um Deus que deixasse ele ser tal qual Deus. Ele queria um Deus que fosse ele, pô. E é isso que nós somos. Nós somos pessoas que desejamos nós mesmos sendo governantes do mundo, né? Então, infelizmente, as pessoas pensam, né, que há uma liberdade dentro de nossa escolha, mas todas as nossas ações apontam para o único Deus que a gente tem, que somos nós mesmos, né? Só que o bom, né, já dando spoiler, né, o bom é que não para na queda, né? Porque se parasse, a gente tava bem ferrado. tá lascado, né? É aquele lance do amém, né? Você ama a Cristo, compartilha. Já viu? Acho que isso é da época do Orkut ou do Facebook, cara. Se você ama a Cristo, diga amém. Eu acho que foi Gandhi que falou, né? Eu amo a Cristo, mas odeio o cristianismo. Acho que foi mais ou menos assim, né? Pensei que tu ia falar Tem. que foi Gandhi que falou que se ama Cristo, compartilha. Eu falei, ué, Gandhi chegou nessa época de rede social, não tô entendendo não. De repente ele viajou no tempo, né? Ai, ai. Mas é mais ou menos isso aí mesmo, né? Tem um documentário que tem umas mulheres, eu não posso afirmar que eram feministas, mas elas estavam com umas placas escrito Cristo sim, doutrina não, né? Mas como é que você quer Cristo sem doutrina, né? O Cristo delas é mole, né? Cristo sim, o amor, né, e tudo mais, mas as doutrinas de Deus, né, nos mostram que não é por aí. Mas é isso, Davi, é isso aí mesmo. O Calvino falou, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? E aí, Romanos 3:23 vai falar porque todos pecaram e estão da glória de Deus. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá, né? Então essa primeira sessão e a segunda trata da queda de Adão e Eva, mas já puxa um pouquinho, né, mostrando que eles decaíram da sua retidão original, né? Eles caíram, eles perderam ali a comunhão com Deus. Aquela linha da eternidade, né, vamos dizer assim, da santidade ali, foi perdida. Então eles se tornaram mortos. A partir daí, da queda de Adão e Eva, o homem, né, a queda do homem, o homem se tornou morto em pecado, inteiramente corrompido em todas as suas faculdades e partes de corpo e de alma. Ou seja, nós não buscamos a Deus, não amamos a lei dele e não queremos conhecê-lo, mas é o seu amor que nos alcança. É quando ele se revela a nós que nós nos derramamos diante da sua presença, né? E aí a terceira seção, que vai entrar a queda da humanidade no pecado, diz: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então,
sendo eles o tronco de toda a humanidade, vamos dizer assim, né? O homem ali é a criação. A partir do momento que caiu, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, né? Foi imputado a nós. E a mesma morte em pecado também, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade. Mas assim, o pecado, eu botei aqui assim, o pecado não passa de pessoa para pessoa, ou mesmo de pai para filho, né? A união sexual de Adão e Eva não transmitiu, não gerou o pecado, no sentido de não ser através de atos, né? Não é o ato, a união sexual, o ato da procriação que gera o homem pecaminoso, mas é o meio da procriação. Porque o sexo é lícito, né? O sexo entre o casal e tudo mais. O Wellington Ferreira entrou aí. Fala, Wellington. Boa noite. Graças e paz. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Eu. O sexo é um meio que gerou a natureza pecaminosa. O homem nasce a partir da procriação, então nasce pecaminoso, né? Como Davi diz no Salmo 51 e tudo mais. Eu lembro quando era do Projeto Vida Nova, que falava assim, ó, crente não gera... casais crentes não geram filhos crentes. Casal santo não gera filho santo. Pelo contrário, casal santo gera filho pecador, né? Eu e a Arlete temos 2 filhos, Pedro e Paulo, 11 anos e 2 anos de idade. Eles são pecadores. E eu pude acompanhar a infância do Pedro até hoje. E até hoje, eu falo do amor de Jesus para ele, prego o evangelho, mas ele é pecador. E ele quer, a algum momento, ele quer agir e se dar bem ou fazer alguma coisa. Ele é um bom menino. Ele é um menino que foi educado, ele é um menino obediente, ele conhece a palavra de Deus. Mas sua natureza é pecaminosa. Ele vai ter um encontro com Cristo. Ele vai ter um encontro com o Senhor. Uma experiência com Deus, né? Porque tudo isso que está sendo pregado para ele, eu falo muito com a minha esposa que uma das maiores orações que eu fiz na minha vida foi que o meu filho conheceu o evangelho através da minha vida, assim. Que minha vida seja dedicada, nem que seja somente a isso, mas que ele possa conhecer. E agora, meu outro filhinho também, o Paulo, 2 anos, que, né, Davi? Né, a Meire tá aí, sabe como é que é? O Paulinho veio para causar. É à toa que o nome dele é Paulo. Primeiro ele perseguiu os judeus, né? Depois ficou na paz, né? Então, a não ser essas 3 pessoas, né, vamos dizer, humanas, a natureza pecaminosa, ela nasce, o homem nasce a partir da procriação, e aí vem a natureza pecaminosa, porque ele nasce por meio dessa procriação, enraizado em Adão e Eva, né? A não ser essas 3 pessoas que eu estou falando, Adão, Eva e Jesus, né? Essas pessoas não foram procriadas em pecado, né? Adão e Eva foram gerados, né? E Jesus foi, todos nós sabemos, Maria, o Espírito Santo. Mas Salmo 51 diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Fala, Arlete. Minha esposa aí, ó, entrou aí, ó. O grupo ficou mais bonito, entendeu? João 3,6 fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Lembrei da música do Fina G3, né? Então, assim, foi imputado, sabe? Nós somos pecadores. Nós está enraizado em nós, né? A natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está em nós, não adianta. Adão pecou, eles caíram, o homem caiu em pecado e, por consequência, foi imputado a todos nós. A gente tem a questão da representação, né? Adão é um representante da humanidade, né? Então ele caiu e representou todos nós, e o homem caiu, e a partir disso nós somos totalmente contaminados, e a depravação total está em nós, né? Somos totalmente corrompidos em nossas faculdades mentais, nossas áreas, corpo, alma, tudo, e procede dessa geração ordinária. E aí o 4 fala, desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem
e inteiramente inclinados a todo mal é que procedem todas as transgressões atuais. Gente, pode falar, tá? De verdade. Se quiser comentar, fiquem à vontade aí. Lucas também tá chegando aí, o Wellington, Meire. Pelo amor de Deus, pode interromper, falar, Rafa, e depois eu tento lembrar do que eu tava falando, tá? Fiquem à vontade mesmo, de verdade. Então, corrupção original e transgressões atuais. Ó, a partir do estado pecaminoso surge uma vida de pecado. A partir dessa natureza pecaminosa surge uma vida de pecado, porque o homem é inclinado ao mal agora. A sua natureza pecaminosa, por causa da queda, né, gera uma vida de pecado, porque ele é inclinado a fazer o mal. A não ser o Espírito Santo conduza. E a gente sabe que a graça comum conduz o homem comum, um homem que não crê em Deus ou não conheceu ainda, a atuar com atitude. Nós temos pessoas que não são cristãs e têm atitudes de misericórdia, de amor, e agem na humanidade através dessa graça comum, né? Mas a nossa natureza é pecaminosa. Tudo que vem procede do Pai das Luzes, nossas atitudes. Então, aquilo que é bom provém de Deus. E na corrupção original, nosso intelecto não está sujeito a Deus, à lei de Deus. Nós somos inimigos dele. A nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela é tola, vamos dizer assim, é uma sabedoria humana, ela não está debaixo do governo de Deus. Nós somos rebeldes, inimigos do Senhor, estamos distantes dele, e aí agimos como nós bem queremos, né? Agimos como nós bem queremos. Por isso ele diz, essa corrupção original... Pode falar. E assim, o importante também de a gente saber dessa questão, né, do quão depravado a gente é exatamente essa questão, né? Porque às vezes a gente, até mesmo para ter um olhar de misericórdia com aquelas outras pessoas que não têm a Cristo, né? Porque teve até uma pregação do Marco Teres que ele fala sobre isso, tipo assim, o que te diferencia de uma pessoa que é um estuprador, ou seja lá o que for, é a graça de Deus. Porque foi como você falou, a gente tem uma alta capacidade para realmente pecar nisso, porque a gente é depravado, né? Então, assim, é bom até mesmo a gente saber, porque às vezes tem alguns cristãos que acabam se colocando como, nossa, no nível espiritual muito alto, e olha para as pessoas, né, com um certo desdém, né? Mas esquece de que ela só tem a Cristo, só procura a Cristo, porque a graça de Deus habita nela e opera nela. Exatamente, exatamente. É por isso que tem que olhar com misericórdia mesmo. É um olhar, né, Lália, de quem foi salvo e foi revelado. Eu fico me questionando, poxa, se eu não estou olhando para o outro que está caído, que está perdido, com a misericórdia, com amor, com paciência, tem alguma coisa errada comigo, porque Deus teve a paciência comigo, Ele me amou, Ele tem misericórdia, então eu tenho que, a partir disso, também exercer. Não é fácil, muitas das vezes vamos agir de forma errada com alguém, né? Mas aí nós precisamos fazer aquele feedback, sabe? Poxa, cara, como eu me comportei, eu preciso melhorar, eu preciso realmente buscar o Senhor nisso. Ô, Rafael, eu acho, você falando aqui, eu tô pensando e a probabilidade da gente... Você está batucando aqui, tá fazendo mau barulho. A probabilidade da gente... A probabilidade não. A gente vai, né? A gente vive e a gente vai muito mais pela via, né? Do pecado, né? Carnal. Então a gente está sempre por isso que assim essa questão do reconhecimento, né, diariamente, né, da nossa dependência de Cristo, da nossa necessidade de Cristo, do arrependimento, né, diário e constante, porque a gente é pecador. Isso é algo que é dado, isso está dado, né? A gente é pecador. Claro que a gente foi remido e lavado, mas a gente está aqui nesse mundo ainda, né? A gente está aqui.
E isso é tão louco porque a gente tá vulnerável, né? Enquanto carne, enquanto ser humano, né? Materialmente. A gente tá aí, a gente tá jogado, claro, né? Por isso que a gente deve buscar Cristo, né? Trazer sempre isso, né? A nossa memória, a nossa mente. Eu tava lembrando de outra coisa aqui, mas se eu lembrar depois eu falo. É isso, cara. E o que leva, Leandro, você falou bem, porque o que leva a gente a acordar de manhã e olhar o sol e graça, misericórdia, mais uma vez, buscar o Senhor, um devocional, né? Senhor, me guia nesse dia, a Deus, guarda o meu falar, é justamente uma dependência e o entendimento de que nós somos pecadores ainda, né? Nós somos lavados, mas somos seres humanos ainda vivendo nesse tempo, nessa terra, e somos pecadores sim. E aí você falou bem, porque entra a quinta parte, né? Tá bem rápido hoje, né? O pessoal não tá falando muito não, né? A gente entra na quinta parte, a quinta sessão, que vai fazer esse paralelo aí, a quinta e a sexta, sobre o que eu falei, né? Pecador meu nome, pecador meu sobrenome. A sessão 4, né? A gente entendeu isso. A corrupção original faz com que sejamos transgressores atualmente. Nossos pecados, o que cometemos, o que vamos cometer, é por causa dessa corrupção original. O pecado original faz com que nossa natureza seja totalmente corrompida, e a partir disso nós atuamos na humanidade, pecando e proferindo palavras também, né, de pecado, pensamentos de pecado e tudo mais. Eu queria ler esse Mateus 15:19, que fala: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? Tem também o Romanos 3:10, que vai falar que não há um justo, nenhum sequer, né? Não há ninguém que entenda, que faça o bem, que busque. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem, nenhum. Então, é uma verdade que devemos entender, como a Laila falou. A gente precisa guardar isso no nosso coração, né, Laila? Não olhar e nos sentir acima da média ou em alguma posição de santidade. Poxa, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, olha, eu estou fazendo isso, eu sou isso, sou aquilo. Não, nós somos pecadores, somos filhos de Deus e dependemos dessa graça, dessa misericórdia no nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos lá para a quinta. A quinta fala: esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Eu lembrei eu falo JSG, justificação, santificação e glorificação. Eu esqueci agora, cara. O Nicodemos fala tanto sobre isso. Vê se vocês lembram aí. Justificação, santificação e glorificação. Tem uma parada aí. Nós somos livres do pecado. Acho que justificação é tirar da culpa do pecado. Santificação ele vai nos tirando do domínio do pecado, né? Acho que é domínio. E a glorificação, eles vai nos tirar totalmente o pecado. Algo mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. Se vocês lembrarem, falam isso, mas acho que isso. Justificação, ele tira a culpa do pecado. Santificação, ele tira o domínio ou nos faz caminhar, alguma coisa assim. E a glorificação, ele tira totalmente o pecado, porque estaremos com Cristo e num lugar que não haverá choro, não haverá dor e não haverá pecado, né? Então é isso. Um texto, grande esse texto aqui, mas é bem interessante porque fala assim, Romanos 7:14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. O que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, concito com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Poesia, né, também isso aí. Nossa, muito forte, né? E 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Forte, né? Bem forte. Ô, Rafael, e isso é até interessante, essa questão do pecado, porque, cara, é claro que é o que eu falei. Só eu começar a falar, você a gente começa a batucar. É o que eu falei. A gente é pecador, cara, isso tá dado. Por quê? Cara, a gente não precisa, quando a gente fala de até mesmo né, do julgamento, né, em relação ao outro, né? Aquela velha história que a gente ouve desde criança: pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. Claro que existe uma consequência diferente. Porém, acho que a forma como a gente peca, cara, só em pensamento, as coisas que a gente pensa, cara, o pecado tá aqui, tá entranhado, sou eu, né? O pecado tá na gente. Então não tem como. É só Cristo mesmo Ele é santo, Ele nos redime, nos santifica e nos salva, né? E é isso. Porque às vezes a gente, você não age, mas você deseja, você pensa, você maquina, entendeu? Em pensamento. E você está pecando. É verdade. Verdade. Nós... Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu não tô aqui para ficar também dando uma... Né? Não tem que... Mas sabe quando tá dentro da igreja, tu tem um pensamento errado, cara? Assim, tu tá ouvindo a palavra, tá ligado? Pô, glória a Deus, palavra, louvor, de repente tu lembra de alguém que tu tá com raiva, sabe? Meu Deus, espera aí, não. Aí tu repreende na tua cabeça, tá repreendido, não posso pensar isso. E tu é até legalista, eu tô na igreja, pô. Que é isso que eu tô fazendo? Cara, mas nós somos seres humanos, entendeu? E pior, isso aí com certeza acontece de muitas vezes, é muito comum, eu acho, muito comum. Mano. E aí, cara, tu fica naquela saga, tipo, nossa, pô. Mas, cara, é exatamente isso, entender. Eu sou tão frágil, tão fraco, tão pecador, Senhor, porque mesmo te conhecendo, estando diante de ti, eu preciso de verdade, de verdade, de caminhar contigo, me ajuda. Eu preciso do teu Espírito Santo me conduzindo em todas as minhas atitudes, porque como eu falei, do Pai das Luzes que provém, né? Todo dom, toda bondade é do Senhor, né? E é nisso que precisamos nos tornar cativos, né? Esse entendimento. Levando essa ideia da queda do homem ainda, um livro muito, muito legal, acho que é um tratado, na verdade, uma resposta, é o Nascido Escravo, do Lutero. Eu tenho ele em Kindle, mas eu até comprei, vai chegar bem baratinho em livro. E o Lutero ali, ele faz como é que eu vou dizer? Hoje a gente, na internet, os pastores falam uma coisa do outro, né? Os líderes espirituais ou alguém, aí o outro rebate, né? Não, mas ele falou isso, aqui, ó, a Bíblia diz isso, e rebate, né? De uma forma muito agressiva, mas Lutero escreve Nascido Escravo para refutar o Erasmo de Roterdã, que escreve sobre o livre-arbítrio, sobre a ideia de que o homem, né, não é escravo, não é cativo, pecado nesse sentido. E aí Lutero escreve Nascido Escravo. Aí Lutero começa falando que eu quero trazer, com muita educação ele fala, com muito respeito, Lutero fala com ele. Fala, eu quero trazer para você só 2 generais do Evangelho, que é Paulo e Pedro.
para mostrar o quanto nós somos pecaminosos e nossa natureza é pecaminosa e somos escravos do pecado. E aí nesse livro ele trata sobre a queda do homem. É muito bom, acho muito legal ler. Lutero ele escreve de uma forma muito gostosa assim de ler, muito, sei lá, me lembra Spurgeon também, eu gosto de ler Spurgeon. E é muito fácil de ler, assim, você lê e cara, nossa, fica empolgado, sabe, vai embora. É um livro muito bom para ler sobre a natureza pecaminosa do homem, né? Então, onde eu parei? Já li, beleza. Tinha Eclesiastes 7:20, Eclesiastes 7:20 é bem legal, cara, também. Que fala... Sete 20 fala assim, ó. Levou consigo... não, peraí. Pulei, foi mal. Aqueles caras que vai ler o texto ali errado, ninguém entende nada. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, você pode ter atitudes boas, ser bom, fazer coisas boas, mas você peca. Você fica nessa balança temporal, você fica nessa vibe, sabe? Você é bom, você faz coisas boas, vamos dizer assim, mas você peca também, você erra, você falha, porque você ainda está tão dependente do Senhor, sabe? É tão dependente de Deus. Então, o pecado é real na nossa natureza. Mesmo estando em Cristo, nós ainda pecamos. Por isso devemos nos arrepender e vigiar e orar sempre a Deus nesse entendimento. E aí, finalizando, 6, vai falar assim: todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eterna. Então é pecado original e pecado real. Romanos 2,15 diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Romanos 3,9. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, todo pecado, tanto original como atual, ele é transgressão da lei de Deus. E é contrário à lei de Deus. Por isso, a confissão diz isso. Torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador. A gente entende que estamos debaixo da ira de Deus, enquanto a graça não nos alcança, enquanto não conhecemos esse Deus e entendemos que fomos salvos por Cristo. É um texto muito forte, Mateus 25. Eu sempre estou buscando ler ele, porque realmente é uma coisa muito complexa, que diz assim, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, qual que é a sacada aqui? O pecado na humanidade, por causa da queda, o castigo, Estamos diante de um castigo, se por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós estamos condenados ao inferno. E não há solução que não seja em Cristo. Amém? Não há solução que não seja em Cristo. Somente na cruz do Calvário nós somos salvos. E a condenação é elegida, findada. E, na verdade, a condenação acontece em Cristo. Então, quando perguntamos quem nos livrará do corpo dessa morte, a resposta é: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele dirá um dia, desse grande dia, à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Mas ele também chamará à sua direita: vinde benditos do meu Pai, para a terra que eu preparei, o tempo que eu preparei, o lugar que vocês viverão comigo, que serão meus para todo sempre, seus corpos glorificados na eternidade. Então, devemos ter esse entendimento.
por causa do pecado, somos culpados. Tínhamos um representante que era Adão, mas por causa desse representante nos tornamos culpados, sim, é imputado sobre nós, e é nossa responsabilidade, somos responsáveis por nossos atos, mas temos um Deus que salva, que chama, que cura, que liberta, que salva o pecador e se revela a ele. E aí, a gente conclui, tem mais algumas coisinhas para falar, mas a gente meio que conclui Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que o pecado tem uma paga, tem um salário, né? Você foi responsável por isso. O salário do pecado é a morte. Há um salário para o pecador. Você é responsável por isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus. A vida eterna, a salvação, não é um salário. Não somos pagos. Não há mérito na nossa salvação. É dom, é graça, é misericórdia. É Deus puro na nossa vida. É Ele nos salvando, nos libertando, se revelando a nós. E aí nós não resistimos, porque a graça irresistível é totalmente irresistível. Quando nós vemos esse Deus, nós nos derramamos diante dele e o glorificamos e o adoramos. Então, fica uma pergunta. Como eu falei, pecador meu nome, pecador meu sobrenome, que é o que Lutero afirma, mas o que poderíamos dizer também, eu acho que Lutero chegou de repente a falar isso em algum momento, santo meu nome, pecador meu sobrenome, será que podemos dizer isso? Porque somos santos, somos do Senhor, mas também somos pecadores, nós vivemos nessa terra, e sermos santos e sermos salvos pelo Senhor não quer dizer que devemos viver nossa vida deliberadamente à vontade, fazer o que quisermos, porque agora, como pois, uma vez salvo, salvo para sempre, não há mais queda, eu caí, mas Deus me salvou. Não, eu sou do Senhor, mas é por isso, por ser dele, que eu vou viver uma vida de santidade e vou viver uma vida que glorifica o nome dele. E aí, o spoiler, né, para próximo capítulo é esse, né? O capítulo fala assim, do pacto de Deus com o homem, né? E talvez a gente use os dois, de Cristo mediador, também, a gente trabalhe isso. E aí, para concluir, eu quero ler mais um trecho do poema, 2 trechos do poema, do Paraíso Perdido, que eu acho muito legal, que fala assim, do homem primeiro canta, empírea musa. Ele vai falar, ele meio que trata o Espírito Santo como uma musa, né? A rebeldia e o fruto que vedado, com seu mortal sabor, nos trouxe ao mundo. A morte e todo o mal na perda do Éden. Até que homem maior pôde remir-nos. E a dita celestial dar-nos de novo. Né? Então ele diz que até um homem maior pôde remir. Né? É a forma que ele fala mais rebuscado. Né? Até um homem maior, um santo, um justo, pôde nos remir. E a outra parte é o homem perdido e morto no pecado, falido devedor, nada possui, que em sacrifício de expiação ofereça. Eis-me a mim, pois, e pela dele, toma a minha vida em mim, teu furor, seva. São palavras difíceis, né? Vinga-te em mim, como fizeres no homem. Por amor dele e de meu livre impulso, deixa teu grêmio, desta glória eu saio, e até por fim me sacrifico à morte. Temos um Salvador, temos um Senhor, temos Cristo, e caímos sim, pecamos, estávamos debaixo dessa condenação, debaixo da ira de Deus, mas em Cristo nós somos perdoados, justificados, santificados, seremos glorificados, e já estamos glorificados, né, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Querem falar alguma coisa aí? Então, Rafa, eu lembrei um pouco sobre o que eu estava lendo hoje, né, de Barth e tal. Ele tá pegando ali aquela pegada de Romanos ali, quando Paulo tá falando sobre essa ideia, né, que alguns associavam a graça com pecar liberadamente, né,
E Barth ele faz capítulos, né, a partir da análise de Romanos, né, ele traz alguns ensinamentos que eu acho muito importantes, né. Primeiro ele traz que a graça é como se fosse o poder da obediência, né, ele chama graça de poder da obediência, porque não há graça sem obediência e não há obediência sem graça, né. Ao mesmo tempo não existe uma graça que nos liberte do pecado e a gente continue vivendo ele, né, porque ele diz que há um poder da graça. O poder do pecado existe, a gente tratou dele aqui. Só que se há uma redenção, o poder da graça é maior do que o poder do pecado. Porque não há como haver redenção se fosse igual. Alguém falou, se fossem grandezas equivalentes, a gente não mudaria. Porque a gente já tem o poder do pecado em nós. Então o poder da graça tem que ser maior. E ao mesmo tempo, ele diz um pouco sobre a questão de servir, né? O poder da graça, ele traz pra gente um novo Senhor. Se antes éramos servos do pecado, hoje nós somos servos de Cristo. E não há como servir a Cristo e continuar pecando. Porque não faz sentido Cristo, Deus, disse não ao pecado. Então, se o nosso servo disse não ao pecado, e nós servimos a ele, somos escravos dele, nós temos que dizer não ao pecado, né? Então, é inevitável, porque a graça é o poder da obediência, é obedecer aquilo que Deus quer. E a graça, né, nos dá esse poder. Não é algo que sai de nós, não é algo que sai de nossa vontade, não é algo que sai de meu esforço. É algo que Deus me dá por graça. Exatamente. Essa é para aplaudir de pé, igreja. A graça é poderosa, isso mesmo. E Davi, é isso mesmo, por causa da natureza tão pecaminosa, tão enraizada, nossa força para pecar, né? Só alguém mais poderoso do que isso para nos tirar, né? É por isso que o homem não pode salvar o homem, né? Ninguém pode se salvar ou o outro salvar o outro. Precisamos de um Deus, de um divino, precisamos de uma graça mesmo poderosíssima para poder fazer isso, mudar. Eu falo muito isso, né? Onde pecado abundou, superabundou a graça. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Precisamos de um Deus de verdade, não um Deus de mentira. Não um Deus de barro. Um Deus santo, cheio de graça e verdade. E que seja muito bom. Bom, vamos orar.